Olá, amigos! Novamente com vocês, Marcos Iskin e o Radar do Mundo Judaico, apresentando agora um programa excepcional sobre o judaísmo húngaro, bastante diferente das demais correntes judaicas europeias. A história do judaísmo húngaro é bastante similar à história dos judeus nos demais países. Períodos de aceitação, outros de perseguição. No período entre guerras, 23% da população de Budapeste era composta por judeus. No entanto, diferente de todas as demais regiões europeias, na Hungria havia apenas dois ramos do judaísmo. O ramo ultra-ortodoxo, e o outro totalmente afastado das raízes judaicas. Não havia na Hungria as camadas intermediárias. Isso talvez explique que em 1941, cerca de 18% dos judeus já tinham se convertido ao catolicismo. É claro que o racismo anti-judaico talvez tenha sido um dos indutores. Após a conquista da Hungria pelos nazistas, em apenas 7 semanas, 437 mil judeus foram transportados aos campos de concentração e de extermínio. A esmagadora maioria foi levada imediatamente para câmaras de gás, onde foram assassinados. Após o Holocausto, e talvez em função disto, uma imensa parte dos judeus húngaros passou a esconder a sua origem judaica. Seus filhos e netos sequer tinham qualquer ideia da origem judaica da família. E este é o nosso tema hoje e no próximo programa. Primeiro, comecemos a falar sobre uma personalidade húngara, Csanád Szegedy. É bastante dramático e é uma reviravolta incrível na história. Szegedy foi um dos líderes da formação das guardas antissemitas que foram banidas na Hungria no ano de 2009 e então se aliou ao partido Jobbik da Hungria, considerado um dos poucos partidos políticos na Europa que faz campanha abertamente antissemita e que tem representação parlamentar. Szegedy descobriu que ele próprio é judeu. Ele já havia criticado no passado a judaicidade da classe política. Apoiou a fala do candidato presidencial do seu partido, que se referiu aos judeus israelenses como assassinos sujos e infestados de piolhos. Para Szegedy, toda esta atividade antissemita chegou a um impasse no ano de 2010, quando um prisioneiro de nome Zoltán Ambros o confrontou com evidências que ele tinha raízes judaicas. Szegedy inicialmente negou, mas foi obrigado a reconhecer que sim, havia documentos e tentou subornar o prisioneiro para mantê-lo quieto, mas este gravou o encontro e o divulgou. Szegedy finalmente admitiu que sua mãe sim era judia. De acordo com a lei judaica, isso também fazia o próprio Szegedy judeu. Mas não foi só isso. A avó de Szegedy havia sobrevivido a Auschwitz e seu avô havia sobrevivido aos campos de trabalho. Sob pressão, Szegedy foi forçado a renunciar como membro do partido Jobbik, que também pediu que ele renunciasse à sua cadeira no Parlamento Europeu. O partido dizia que o seu problema não era o judaísmo de Szegedy, mas sim algum problema de suspeita de suborno. Szegedy ganhou destaque no ano de 2007 como membro fundador da Guarda Húngara, um grupo cujos uniformes pretos e bandeiras listadas lembravam a Cruz de Frecha, um partido pró-nazista que governou brevemente a Hungria no final da Segunda Guerra Mundial e que matou milhares de judeus. Aliás, 550 mil judeus húngaros foram mortos durante o Holocausto, a maioria deles depois de serem enviados em trens para campos de extermínio como Auschwitz.
A guarda húngara, como eu já disse, foi banida pelos tribunais húngaros em 2009. A essa altura, Szegedy se filia ao partido Jobbik, que havia sido fundado em 2003, para se tornar então a maior força política de extrema-direita no país. Ele logo se tornou um dos seus membros mais vocais e visíveis, e um pilar da liderança do partido. Desde 2009, ele serviu no Parlamento Europeu em Bruxelas como um dos 3 legisladores do partido na União Europeia. A revelação da sua judaicidade e a confirmação por parte dos seus avós deixaram Szegedy desnorteado. Ele procurou o rabino Shlomo Kovesh e disse a ele que após o Holocausto, seus avós tiveram um casamento judaico ortodoxo, mas decidiram manter isto e a sua religião em segredo para seus filhos e netos. A Jewish Telegraphic Agency relata que depois de conversar com Kovesh, Szegedy decidiu planejar uma viagem a Auschwitz. Kovesh disse ainda que ele pediu desculpas por quaisquer comentários que tenha feito contra a comunidade judaica e que gostaria de fazer uma viagem para prestar seus respeitos aos mártires do Holocausto. Seus encontros com o rabino Shlomo Kovesh, do movimento Lubavitch, o fez adotar o nome de Dovid, e ele passou a usar kippá, aprendeu hebraico, visitou Israel e fez a circuncisão. Szegedy agora vive como um judeu praticante, observador do Shabat e frequenta a sinagoga. Ele é casado e tem 2 filhos. Sua esposa apoia sua nova identidade e ela própria está em processo de aceitar o judaísmo, a religião recém-descoberta de seu esposo. Sua avó, que ele supunha ser uma Magyar étnica, ou seja, uma autêntica húngara e uma boa cristã, nunca havia revelado sua herança judaica, muito menos suas experiências de guerra em um campo de concentração nazista. No entanto, ele passou a interrogá-la e ela acabou confirmando seus temores. Ela realmente nasceu judia e foi deportada para Auschwitz em 1944, junto com centenas de milhares de outros judeus húngaros que não sobreviveram. Ela optou por ficar calada sobre isso, explicou em uma conversa com o neto que este gravou em vídeo para a posteridade. Ela dizia que era necessário ficar calado, pois caso os húngaros possam um dia decidir voltar a perseguir os judeus como ela, que vivem no meio delas, ela prefere estar a salvo. Ela também sempre usou camisas de mangas compridas para esconder a sua tatuagem feita em Auschwitz com o número de prisioneira. Ela não queria mais ser judia, disse Szegedy. Minha mãe parece que sabia, mas ela sentia a mesma coisa, então nunca fiquei sabendo, nem eu, nem meu irmão, dessas origens. Szegedy também soube que o seu falecido avô, com quem sua avó se casou num casamento ortodoxo depois da guerra, também era judeu. Ele foi acorrentado e levado a um batalhão de trabalhos forçados de judeus em 1942 e sobreviveu por pouco. No final da guerra, o homem alto e forte, já sofria de tifo, se transformou num esqueleto vivo. Sua primeira esposa havia sido assassinada em Auschwitz, junto com seus 2 filhos, aos quais que eram pequenos. De repente, o Holocausto, que até agora era a tragédia de desconhecidos, e desconhecidos a quem ele desprezava, tornou-se muito especial para Szegedy. Parecia que eu tinha sido esfaqueado no coração, ele disse. Nunca pensei que o Holocausto fosse uma tragédia nacional para a Hungria. Eu via isso como uma versão distorcida e falsificada da história que os judeus exploravam para impingir um sentimento de vergonha nacional e culpa coletiva aos húngaros. Mas agora ele percebia que membros da sua própria família haviam sido vítimas do Holocausto. Isso me fez mal, ele disse. Eu tinha 2 filhos pequenos, exatamente da idade dos filhos do meu pai ao serem mortos em câmaras de gás. Uma menina de 5 e um menino de 6 anos. Eu afundei, entrei numa depressão severa, disse ele. O caso de Csanád Szegedy é como uma caricatura de uma história húngara comum entre judeus húngaros.
os pais não contam aos filhos que são judeus, os filhos não sabem que têm origens judaicas e vêm a descobrir de alguma forma já adultos, observou o rabino Oberlander. Eu me surpreendo regularmente com pessoas me ligando, dizendo: rabino, eu sou judeu, o que eu faço? Na próxima semana eu vou contar a vocês a história de Richard Liv, da Costa Rica, e de Cláudia Costin, aqui do Brasil, ambos descobrindo o seu judaísmo quando já adultos, trazendo muitas surpresas e depoimentos extremamente tocantes. Até semana que vem, meus amigos.